Irmãos, bom dia. Hoje é domingo, dia do Senhor, 13 de agosto. É também dia dos pais, então rezemos por todos os pais, né? Pais presentes, pais que estão no céu junto do Pai, né? Demos graças pelo dom da paternidade, esse dom que é dado de Deus aos homens. Então, neste dia, você é convidado a rezar pelo seu pai da terra, pelo seu pai espiritual, pelo seu pai que hoje está no céu, intercedendo junto de você. Então, nesse 19º domingo do tempo comum, é um dia também para oferecermos esse domingo em família. E você que tem a oportunidade de estar reunido com seu pai hoje, celebra esse dom neste dia, reza pelo seu pai. O melhor presente que podemos dar ao nosso Pai é a nossa oração e a nossa gratidão. Então, que neste dia você possa reunir a sua família, convida o seu Pai à Santa Missa, celebrar na Eucaristia o dom da vida, o presente que é a paternidade, que é dada, né, no meio de nós. A primeira leitura de hoje ela é retirada do Livro dos Reis. Ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E foi-lhe dirigida a palavra do Senhor nestes termos: Que fazes aqui, Elias? E Deus disse: Sai e fica na montanha diante do Senhor. E eis que o Senhor passou. Um grande e impetuoso furacão fendia as montanhas e quebrava os rochedos diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no furacão. E depois do furacão houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Então, essa passagem é muito conhecida, né, que vai falar dessa presença do Espírito Santo, que não vem só como um furacão, como um fogo, mas o Espírito Santo que vem como essa brisa leve e suave. A presença de Deus se dá muitas vezes de forma discreta e suave. Foi essa experiência que Elias fez ali no Monte Horebe. Ele fez a experiência desse Deus, né? A experiência do Espírito Santo, a experiência da Trindade, né? Desse Deus que passa de forma suave. E ali era a presença de Deus. E muitas vezes nós estamos esperando grandes sinais, né? Que Deus desça do céu como um fogo, como um terremoto, e que Ele vai dando várias situações, como um furacão. Mas o Senhor talvez queira aparecer para nós na brisa leve e suave que vai falar ao nosso coração e que se manifesta da mesma forma. A graça é a mesma da manifestação de Deus, seja ela quais forem os efeitos da sua presença, mas Deus é presente. E assim como o Senhor quis aparecer a Elias de forma suave, também talvez nesse dia Ele quer se revelar a ti nas coisas simples, na suavidade, na brisa leve do coração. O salmo de hoje é o Salmo 84. Vou ouvir o que o Senhor diz, porque Ele fala de paz ao seu povo e seus fiéis. Sua salvação está próxima dos que o temem e a glória habitará em nossa terra. Amor e verdade se encontrarão, justiça e paz se abraçarão. Da terra germinará a verdade e a justiça se inclinará do céu. O próprio Senhor dará felicidade e nossa terra dará seu fruto. A justiça caminhará à sua frente e com seus passos traçarás um caminho. Então, o salmista de hoje vai dizer, ouve o Senhor, né? Escuta o Senhor, escuta a sua voz. Por quê? Porque o Senhor deseja falar ao seu povo e falar de paz. Então, hoje o Senhor quer falar de paz também a cada um de nós, aos nossos corações, que talvez amanheceu nesse dia angustiado, inquieto, atribulado, como diz um dos salmos. O Senhor hoje quer se revelar como nessa paz, como essa brisa suave que se revelou na primeira leitura. E aí o salmista vai dizer, né? O Senhor é amor e verdade. O amor e a verdade se encontram, a justiça e a paz se abraçam. Então, esse equilíbrio que é a presença de Deus, que há momentos que o Senhor é a verdade, mas há muitos momentos que o Senhor se revela como esse amor misericordioso. E que essas duas graças devem caminhar juntos. Assim como caminhar na presença do Senhor, somos chamados também a esse equilíbrio entre o amor e a verdade, entre a paz e a justiça. Então, pensamos nesse dia a graça, né, do salmista de reconhecer a presença de Deus e de acolher essa presença doce e suave que traz a paz ao nosso coração. A segunda leitura de hoje é retirada da carta de São Paulo aos Romanos. Digo a verdade em Cristo, não minto. E disto me dá testemunho a minha consciência no Espírito Santo.
Tenho uma grande tristeza e uma dor incessante em meu coração. Quisera eu mesmo ser anátema, separado de Cristo, em favor de meus irmãos, de meus parentes segundo a carne, que são os israelitas aos quais pertence a adoção filial, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, aos quais pertence o patriarca e dos quais descendentes o Cristo, segundo a carne, que é acima de tudo, Deus bendito pelos séculos. São Paulo aqui na leitura de hoje é interessante, porque ele começa dizendo assim: eu digo a verdade em Cristo, não minto, e disto me dá testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Então é interessante São Paulo que diante de tudo que ele vive, e certamente das angústias, das situações, das provações, ele tinha sua consciência tranquila porque ele buscava viver essa verdade. E aí ele vai dizer, quisera eu ser separado de Cristo, mas ao contrário, o Senhor que o põe à prova, mas que chama ele cada vez mais a reconhecer, São Paulo não teve a experiência de encontrar o Cristo vivo, mas ele foi esse que testemunhou, foi esse que tocou na presença do Senhor, na presença de Jesus, vivo e ressuscitado, e que foi esse verdadeiro homem evangelizador, que passou de ser perseguidor, que perseguia a igreja, a ser um evangelizador que anunciava e que pregava a sua palavra. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte a fim de orar a sós. Ao chegar à tarde, ali sozinho, o barco, porém, já estava a uma distância de muitos estades da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: é um fantasma, e gritavam de medo. Mas Jesus lhe disse logo: tende confiança, sou eu, não tenhas medo. Pedro, interpelando, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou, repreendeu: Homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram ao barco, o vento amainou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O evangelho de hoje é o mesmo evangelho de terça-feira e eu fiz esse comentário dessa pouca fé que Pedro e os discípulos tiveram. Primeiro, os discípulos que ao vendo Jesus pensavam que era um fantasma, e depois Pedro que vai testar Deus, vai provar Deus com a sua fé pequena. E o evangelho de ontem falava que o Senhor exortava dizendo que nós tínhamos uma fé fraca. E hoje, novamente, a gente confirma aqui nessa leitura a fé de Pedro, que era fraca e pequeno, porque o Senhor disse para ele: vem, desce do barco e caminha. E no meio do caminho, vem do vento forte, Pedro que vai ficar com medo e que vai ali duvidar desse poder, dessa graça que Deus tinha de dar a ele também de caminhar, porque a sua fé era muito pequena. Então, ontem e hoje o Senhor nos exorta a fé. Então, certamente, o Senhor quer convidar a cada um de nós a renovar a nossa fé, mas sobretudo a fortalecer a nossa fé em Deus, que é capaz de dar passos, que é capaz de se abandonar. O que Pedro precisava aqui era de um coração confiante e abandonado. Mas ele se desespera, começa a afundar, grita por socorro e o Senhor que vai, estende a mão e que retira. Mesmo quando nós fraquejamos na fé, o Senhor estende a mão para cada um de nós e nos dá a graça de recomeçarmos. Então, neste domingo, dia do Senhor, dia de reunir a nossa família, dia dos pais, peçamos a graça de que todos nós sejamos renovados na nossa fé, na nossa esperança. E que se nós fraquejamos, estendamos a nossa mão para que o Senhor segure na nossa mão e nos faça caminhar com fé, sem medo e dar passos diariamente. Tenhamos nesse dia um santo domingo, o dia do Senhor. E mais uma vez, feliz dia dos pais, a todos os pais que também estão nos acompanhando. E que Deus nos abençoe.